Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Alô, amigos da Sofis TV. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, integrante da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre o próximo confronto do Santos. O Santos vai até o Nordeste brasileiro, mais precisamente na cidade de Fortaleza, enfrentar o Fortaleza pela última rodada do primeiro turno de um campeonato brasileiro que está se mostrando cada vez mais difícil para o torcedor alvinegro. Isso. Bom, vamos falar de história e falar sobre o presente não está muito bom. Enfim, na história a gente tem muita coisa legal nesse confronto e muitas passagens positivas para o alvinegro praiano. Bom, no fim do ano de 1946, há muito tempo atrás, o Santos embarcou rumo ao Nordeste e ao Norte do Brasil para realizar uma grande excursão, né? A primeira viagem de avião de uma delegação santista. Lembremos, 1946, segundo ano do mandato do jovem presidente Atié Jorge Cury. Entre os estados que o Santos visitou estava Ceará. Antes, enfim, de chegar em Fortaleza, o Santos jogou em Pernambuco, jogou também no Rio Grande do Norte, e das 6 partidas que fez, teve 5 vitórias. E a única partida que não venceu foi um empate, né? Sem gols contra o Sport lá em Recife. No dia 22 de dezembro de 1946, o Santos jogou contra o Ceará. Pela primeira vez na história, ganhou por 5-2. Poucos dias depois, exatamente no dia de Natal, sim, o Santos jogou dia 25 de dezembro de 1946. O Santos empatou com o Ferroviário no placar de 2-2. Enfim, a gente não está aqui para falar dos rivais do nosso próximo rival. Então, naquela mesma excursão, mais precisamente no dia 29 de dezembro de 1946, Santos e Fortaleza se enfrentaram pela primeira vez na história. O Santos ganhou por 4-1 com gols de Caxambu, um gol contra marcado por Juju do Fortaleza. Completaram o placar Zeferino e Maracaí. Bom, o Santos jogou no dia de Natal, né? Nessa excursão de 1946 e jogou no Réveillon, não desse ano, do ano seguinte, 1947. Sim, nessa excursão, os jogadores do Santos ficaram o tempo inteiro, né, no fim do ano, nas festas em excursão no Nordeste do país, mais precisamente no Ceará. O Santos jogou novamente com Fortaleza em 1º de janeiro de 1947, venceu novamente por goleada, dessa vez por 4-0, com 2 gols de Aldo Frises, um de Rui e um de Caxambu. Essas duas partidas, as duas primeiras da história entre Santos e Fortaleza, foram disputadas no estádio Getúlio Vargas, lá em Fortaleza. Essa gira do Santos pelo Norte e pelo Nordeste durou pouco mais de 2 meses. O Santos jogou 15 jogos, teve 12 vitórias e 3 empates. Sim, o Santos voltou invicto. Era uma época que o Santos não perdia. Queremos, né, ter mais momentos desse. Enfim, nessa excursão, o Santos marcou 52 gols e trouxe 2 taças para a Vila Belmiro. Bom, a ausência de grandes títulos nessa época, na década de 40, o Santos não conquistou nenhum título paulista, que era o principal torneio daquela época. Enfim, como o Santos tinha aí o jejum de conquistas, essa façanha, né, essa excursão foi muito comemorada na cidade de Santos e recebeu o apelido de Rei do Norte/Nordeste do Brasil. Sim, nós santistas somos um pouco emocionados em algum momento. No dia 18 de julho de 1959, no encontro entre Santos e Fortaleza, lá novamente no estádio Presidente Vargas, os campeões mundiais recém-coroados, Pepe e Pelé, pela seleção brasileira, obviamente, aceitaram o pedido do time cearense e entraram em campo com a camisa do Fortaleza, sim, com a camisa do Leão, deram uma volta olímpica no estádio, trajando a camisa tricolor do Fortaleza. Esse amistoso entre Santos e Fortaleza terminou 2-2 com 2 gols de um jovem Rei Pelé. E
né, se pegar pelo campo da curiosidade, o Pepe treinou o Fortaleza em 1985, conquistou o título cearense. Aí ele foi para o São Paulo Futebol Clube, conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 86. Foi para a Internacional de Limeira e foi campeão paulista, também em 1986. Tudo seguido. E esse amistoso em 1959, que homenageou os jogadores do Santos que foram campeões mundiais pela seleção brasileira, teve a presença do Pelé e do Pepe, mas não teve do Zito, né? O Zito também esteve com a seleção naquela conquista, titular, né? Absoluto no decorrer da competição, enfim, uma presença dele sensacional na primeira conquista do Brasil, título mundial. O Zito não jogou nessa partida, mas nem por isso ele deixou de relacionar a sua história com a história do Fortaleza, já que o eterno capitão, Zito, teria completado 91 anos no dia último, 8 de agosto. O Zito escolheu o Fortaleza como o seu último jogo do Santos, né? O seu último amistoso longe de casa, no estádio Presidente Vargas, né? Lá em Fortaleza, o Santos ganhou por 5-0 frente a um combinado Fortaleza e Ferroviário. O Zito marcou o seu último gol nessa partida, tendo o Silva marcado 2, Pelé 1, Coutinho outro. Depois de viver momentos de glórias, o Zito fez questão de deixar o futebol sem festas e solenidades, apesar dos dirigentes do Santos terem feito de tudo para convencê-lo do contrário. Enfim, talvez o Zito não quisesse se despedir, afinal de contas ele nunca deixaria o nosso Santos. Bom, em 1974, mais pelo Brasileirão de 1973, o Santos goleou o Fortaleza por 5-1 com 2 gols do Rei Pelé. Jogando para mais de 31 mil pessoas no estádio Presidente Vargas, o Rei comandou o time santista que fez uma boa participação naquele Brasileirão. Uma pena, enfim, o título não veio. Em partida válida já pelo Campeonato Brasileiro de 74, em 1974, o Santos e Fortaleza se enfrentaram novamente, desta vez no Castelão. O Santos ganhou por 2-0 com gols de Brecha e do Nenê Belarmino. Essas equipes voltaram a se enfrentar, mas obviamente em São Paulo, no estádio do Pacaembu, e empataram em 1-1 com um gol do Santos marcado por Cláudio Adão. Cláudio Adão, que naquela época tinha apenas 18 anos, tinha marcado seu 5º gol em 5 jogos e acabou classificando o Santos. Os seus gols classificaram o Santos para a fase final da competição. Depois desse jogo de 1974, Santos e Fortaleza ficaram 7 anos sem se enfrentar. Isso mesmo, bastante tempo. Lembremos, naquela época o regulamento do Campeonato Brasileiro era bastante confuso e nem todas as equipes enfrentavam-se ao longo da competição. Tinham várias fases, vários grupos, enfim, era realmente algo bastante confuso. Em 1981, mais precisamente no dia 21 de fevereiro, o Santos venceu o Fortaleza por 2-1 com gols de Aloísio Guerreiro e Roberto Biônico. E os donos da casa, né? Esse jogo foi disputado lá no Ceará, descontaram com um tiquinho, mas não é o badalado do Botafogo, e sim um jogador do Fortaleza lá de 1981. Com esse resultado, né, com essa vitória do Santos em 1981 sobre o Fortaleza, o Santos chegou a 15 pontos em 18 disputados. Temos que lembrar que a vitória valia apenas 2 pontos naquela época. O Santos foi o campeão invicto do seu grupo e detinha a melhor campanha da Taça Ouro do Campeonato Brasileiro daquele ano. Mas 3 anos depois, sem se encontrarem, voltaram a jogar em 1984. O Fortaleza acabou surpreendendo e empatou na Vila por 1-1 com Lino marcando o gol do Santos. Poucos dias depois, jogaram pelo segundo turno daquela fase de grupos. Santos foi a Fortaleza, o Ronaldo Marques abriu o placar, Serginho Chulapa marcou mais 2, Pita fechou a conta e o Santos, com aquela vitória, carimbou a sua classificação para a fase seguinte. Essa, em 1984, foi a última vitória do Santos sobre o Fortaleza, jogando no estado do Ceará. Embora as equipes tenham ficado, obviamente, muitos anos sem se enfrentar. Depois de 1984, os dois times vieram a jogar somente em 2003. Mas, mesmo assim, são 7 jogos de 2003 até 2023,
sem nenhuma vitória do Santos. 5 empates e 2 vitórias dos tricolores do Ceará. Muito bom o retrospecto do time de Raimundo Fagner, ele mesmo, que tem uma grande ligação com o Leão de Fortaleza. Inclusive, ele jogou 15 minutos de um amistoso do time cearense em 2002. E o mais curioso é que havia uma grande amizade entre Raimundo Fagner e o nosso eterno gerente Zito e a sua família. Afinal, o Fagner também é simpatizante do Santos. Quem dera ser um peixe. Se o Santos não vence há quase 40 anos nos domínios do time cearense, não podemos dizer que nesse período não teve um empate com sabor de vitória. E foi graças ao nosso goleiro João Paulo, que em 2021 defendeu um pênalti no finzinho da partida e garantiu o empate em 1-1. O Sanches fez o gol do Santos e o Lucas Crispim marcou o gol do Fortaleza. Lucas Crispim, obviamente, aplicando a lei do ex, que a gente reza muito para que não seja aplicada neste domingo. Afinal de contas, o Marinho vai estar jogando pelo Fortaleza. A última partida entre Santos e Fortaleza foi no Castelão em 2022 e as equipes não saíram do zero. Enfim, tem um tabu aí de 40 anos sem o Santos vencer em Fortaleza. Acho que já chegou a hora dele cair. Sabemos que o time do Santos já não é mais tão confiável quanto outrora, mas a esperança não nos pode faltar. Certo, pessoal? É isso aí, uma boa sorte ao Santos. Espero que vocês tenham gostado desse retrospecto, né, histórico entre Santos e Fortaleza. Uma boa sorte ao Santos e quem sabe a boa fase não possa voltar já a partir desse domingo, certo? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha a Sofis TV nas redes sociais, Evaldo Rodrigues. Voltando aqui para falar com vocês, depois de um show de história aí de Santos e Fortaleza, nós vamos aos números do confronto. A Fortaleza, que é o Leão do Psi, em outros tempos seria uma vitória fácil em qualquer local, mas Fortaleza subiu o sarrafo nos últimos anos, o Santos desceu demais e agora vai ser um jogo muito difícil contra o time de Vojvoda e Marinho, o grande Marinho aí, Capitão América aí no ano de 2020, mas agora defende as cores do Leão do Psi. Pelo lado do Santos, a esperança de técnico novo, com o Diego Aguirre, com as mudanças, para que a gente possa ter um final de ano tranquilo, porque a torcida do Santos não aguenta mais, não é? Mas vamos crer que vai dar tudo certo, a esperança é aquela que vai estar conosco em todos os momentos, e os números até que ajudam, né? O Santos, no geral, contra o Fortaleza são 23 jogos, o Santos venceu 9, houve 11 empates, é um confronto que tem muitos empates, e apenas 3 derrotas o Santos sofreu por Fortaleza na história. O Santos fez 40 gols e tomou 20. Os artilheiros, só para variar, né, o principal deles é o Pelé, com 4, Adolf Frises, que jogou na década de 30, o Carlos Sanches, que vocês conhecem, o Pato Sanches, o Caxambu, que é da década de 40, o Marcos Leonardo, não faz isso, o Nenê Belarmino, da década de 70, o Renato, o homem que jogava de terno, que saudade do camisa 8 do Santos, e para encerrar a lista, o Serginho Chulapa, grande Serginho, Pelé com 4, os outros com 2 gols, esses são os artilheiros no geral entre Santos e Fortaleza. Em campeonatos brasileiros, se são 23 jogos na história, no Campeonato Brasileiro são 20. E dos 20 jogos, o Santos venceu 7, empatou 10 e perdeu apenas 3. As 3 derrotas do Santos para o Fortaleza foram em campeonatos brasileiros. O Santos fez 30 gols em campeonatos brasileiros no Fortaleza, e o Fortaleza fez 17 no Santos. E aí os artilheiros com 2 gols é o Carlos Sanches, o Pato Sanches, o Marcos Leonardo, o Nenê Belarmino, o Pelé, né? O Pelé aparece na lista aqui agora, mas agora com 2 gols, o Renato e o Serginho Chulapa. E na Arena Castelão, onde o Santos vai enfrentar o Fortaleza, aí as coisas começam a ficar um pouco mais ali empatadas. E foram 9 jogos lá na Arena Castelão, com 3 vitórias piscianas, 4 empates e 2 derrotas.
O Santos fez 10 gols lá e sofreu 7. Os artilheiros lá é o Carlos Sanches, o Pato Sanches está em todas as listas, hein? O grande uruguaio, justamente na estreia de um treinador uruguaio. E o Serginho Chulapa são os artilheiros da Arena Castelão. O Santos fez só 2 gols no Fortaleza nos últimos 6 jogos e há 39 anos nós não ganhamos do Fortaleza lá na Arena Castelão em campeonatos brasileiros. Mas, né, a gente tem que confiar de que depois de 39 anos a gente vai conseguir vencer. E do elenco atual, o único que já fez gol no Fortaleza foi o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo não faz isso, mas vamos aguardar. Provavelmente o Marcos Leonardo não jogue, pode entrar o Imperador Júlio Furque, mas agora nós temos que confiar de que de todas as formas, para a gente sair dessa situação incômoda, pela primeira vez na zona do rebaixamento, mas eu creio que vai ser só essa rodada. Na próxima, na de sábado, na de domingo, desse final de semana, a gente vai estar saindo. Beleza? Deus abençoe vocês. E tem surpresa, hein? Tem surpresa para o segundo turno. Já vamos começar contra o Grêmio. Mas quando chegar lá, a gente explica para vocês. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.